Dia 2, a primeira promessa. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis capítulo 3, verso 15. Tenho certeza de que você já ouviu e viu anúncios sobre a celebração do Natal com muitos meses de antecedência, em julho, por exemplo. Mas você já pensou em descobrir o Natal em Gênesis? Nos próximos dias, enquanto antecipamos o Natal, nós vamos fazer exatamente isso. Gênesis 3,15 nos fornece o que muitas vezes é chamado de proto-evangelho, o primeiro evangelho. Eram necessárias boas novas, porque a ordem de Deus de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal foi desobedecida, e a punição prometida por tal desobediência era a morte. A serpente tentara a mulher a desconfiar de Deus, a duvidar das palavras que ele falara e a questionar a bondade da sua criação. Em pouco tempo, ao que parece, a árvore da qual Deus havia expressamente proibido comer do fruto tornou-se agradável aos olhos da mulher. Tragicamente, ela então tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu. E assim Eva ouviu a serpente, Adão ouviu Eva e ninguém ouviu a Deus, conforme os relatos de Gênesis 2:17 e 3, versos 1 a 6. Reflita no ardil do maligno no jardim no que se refere à sua própria vida. Você pode ouvir sobre certas questões cotidianas que entram em conflito com os mandamentos claros de Deus sobre as Escrituras e ouvir um sussurro em sentido figurado perguntando: ok, por que seria necessário obedecer a uma proibição tão arbitrária e irracional? A mentira do diabo é sempre a mesma. Eu posso lhe fazer capaz de experimentar uma vida melhor, além dos limites do plano de Deus, e me certificarei de que você não terá que lidar com as consequências. Mas a verdade é que ele não pode e não o faz. O que é impressionante sobre o relato das consequências da grande rebelião dos primeiros humanos contra Deus não é que a morte e o banimento do jardim se seguem, mas o fato de que eles não se dão imediatamente. Sim, essas consequências e muito mais viriam no devido tempo, mas primeiro veio uma promessa divina. Isso nos lembra de uma verdade maravilhosa sobre o nosso Deus. A graça imerecida flui dele, mesmo diante da rebelião humana. Essa incrível promessa de Deus era que uma semente, uma descendência da mulher viria para lidar com essa serpente, esse grande usurpador que estava em conflito com os próprios propósitos de Deus. A partir desse ponto do Gênesis, ao longo da história, há uma guerra entre o maligno e a humanidade, o auge da criação de Deus. O maligno foi avisado, assim que a humanidade foi expulsa do jardim, que um dia nasceria uma criança do sexo masculino que desfaria seus planos malignos. A partir desse ponto, todo nascimento de um menino deveria ter suscitado a pergunta: será este aquele que Deus prometeu? A agenda do diabo era garantir que a humanidade nunca chegasse ao descendente do versículo 15. A partir daí, é Golias contra Davi, os babilônicos contra Jerusalém, Nabucodonosor contra Daniel e muitos outros exemplos em todo o Antigo Testamento. Não é exagero dizer que Satanás estava tentando com todas as suas forças impedir o Natal por milhares de anos, pois o que o povo de Deus marca como um dia de celebração foi certamente, na época, o pior momento da existência do diabo. Quem mais poderia estar por trás do projeto de Herodes, que consistia em destruir todas as crianças do sexo masculino com menos de 2 anos de idade? Ele estava procurando destruir o que Deus havia planejado. Essa inimizade entre a serpente e aquele que Deus prometeu que iria ferir a cabeça da própria serpente é o grande conflito da história humana. É o enredo subjacente de toda a Bíblia. Ao contrário do diabo, porém, podemos dizer a Deus: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado, conforme o relato de Jó, capítulo 42, verso 2. Antes que o relacionamento do homem com Deus fosse estragado como resultado da rebelião e antes de Adão e Eva serem criados, Deus já havia planejado o resgate. Embora a Bíblia não dê uma resposta direta sobre por que Deus permitiu que a queda acontecesse, ele prova isso. Deus está no controle de todas as coisas. Isso é motivo de comemoração se você deseja viver sob o governo de alguém que fará com que todas as coisas erradas sejam endireitadas. Porque Deus está no controle,
nada poderia impedir o nascimento daquele que esmagaria a cabeça da serpente, o prometido Jesus de Nazaré. Porque Deus está no controle, nada poderia impedir a vida perfeita que ele viveu. Porque Deus está no controle, nada poderia impedir seu triunfo na cruz quando ele feriu a cabeça da serpente. E porque Deus está no controle, nada pode impedir a era vindoura, quando a serpente for totalmente derrotada e a grande consumação de Deus estiver completa. O bebê da manjedoura do Natal é o descendente de Gênesis 3,15. Podemos descansar na realidade de que Jesus estava, está e sempre estará no controle. Podemos lembrar que um dia ele reunirá todos os que são seus e nos conduzirá a um novo Éden. Podemos nos alegrar aguardando o dia em que ele dará a cada um dos seus o privilégio de desfrutar da vida eterna, sem pecado, sem tristeza, sem doença, sem amargura, sem divisões familiares, sem disputas políticas, apenas beleza sem fim ao desfrutarmos de perfeita comunhão com o nosso Criador. Para a reflexão, em que área da vida você precisa da segurança e do conforto de saber que Jesus está e sempre estará no controle? Que diferença faria para a sua visão do futuro lembrar que um dia Jesus fará com que tudo de errado seja endireitado? Reflitamos nisso. Deus abençoe.